Ok, então eu vou fazer uma apresentação breve sobre o TOEFL. Meu nome é Luther Milecoli, para quem não me conhece, prazer a todos. E a agenda da apresentação é o que é o TOEFL, onde é que ele pode ser feito, a estrutura, a preparação e como fazer o TOEFL, e alguns conselhos sobre o TOEFL. E o TOEFL vem do acrônimo em inglês Test of English as a Foreign Language, o que significa que o TOEFL é um teste que tem como objetivo avaliar a capacidade de entender e de entender o inglês a nível acadêmico, e ele é requerido pela maior parte dos países de expressão inglesa ou universidades que lecionam em inglês. E também pode ser requerido, se você tiver como intenção trabalhar numa instituição governamental onde o país tem expressão inglesa ou ONGs. E o TOEFL, assim como o IELTS, tem duração de 2 anos. Então, depois de 2 anos, ele já não é válido. A nota que você vai tirar. Onde e como pode ser feito o TOEFL? No passado, o TOEFL era feito no Centro Cultural Norte-Americano, em Maputo, somente. Mas só que desde a pandemia, já deixou de ser feito no Centro Cultural Norte-Americano, e hoje em dia esse centro já nem existe mais. E era um centro muito bom, porque tinha bastante material nesse centro. E hoje em dia, existe o Home Edition do TOEFL, e ele tem a mesma constituição, mas só que ao invés de você ir no Centro Cultural Norte-Americano, desde que você tenha computador e internet, a internet tem que ser boa, infelizmente, porque é difícil para a nossa realidade em Moçambique, você pode fazer o TOEFL de casa. E a vantagem do TOEFL de casa é que pode ser feito em qualquer dia da semana. Antes, o TOEFL feito no Centro Cultural era sexta e sábado somente. E a desvantagem do TOEFL é que ele custa US$ 225. E não é um preço fácil de ser pago na nossa realidade. E o processo de registro para fazer o TOEFL é ir a essa página que está aqui, eu depois vou partilhar no chat. É preciso criar uma conta, escolher o teste, home-based ou no centro, mas no centro já nem existe o centro, então, por agora, se for necessário fazer o TOEFL, tem que ser o home-based, e escolher a data. Geralmente, as datas para o TOEFL tem que ser com uma semana no mínimo, senão você tem que pagar mais, porque é urgência. E o resultado do TOEFL sai em 10 dias, geralmente. É preciso agendar e efetuar o pagamento. E como o pagamento é feito online, precisa de cartão de crédito. A estrutura do TOEFL, assim como o IELTS, o TOEFL olha para 4 requisitos: leitura, audição, fala e escrita. E a estrutura do TOEFL, na questão da leitura, são de 3 a 5 textos. Hoje em dia são de 3 a 4 textos, mas eu fiz... a primeira vez que eu fiz o TOEFL, eu fiz em 2014, 2015. Eram de 3 a 5 textos. E, eu não orei antes de fazer o teste, eu calhei com 5 textos. E eram 5 textos gigantescos. E no TOEFL eles só vão avaliar 3. Então, pode acontecer contigo de você apanhar 5 textos e só vão avaliar 3. E se tiveres azar, vão avaliar os 3, que você foi mal ainda por cima. Anyway, então são de 3 a 5 textos e são passagens meramente acadêmicas, são retiradas de livros e tal, então vamos falar de mudanças climáticas, rocket science, coisas nesse sentido. E cada passagem terão 10 questões. Geralmente, a leitura são 50 e aproximadamente 50 minutos. Depois tem a audição, e a audição são de 2 a 3 conversas, com 5 questões, e depois tem lectures, que são partes de aulas que eles retiram, são de 3 a 4, e também são de 5 a 6 questões. Depois tem a parte da fala.
A fala são 4 tarefas. A primeira tarefa, eles vão te dar um tema e você tem que falar sobre esse tema. E as outras 3 tarefas integradas. Desculpa cortar a apresentação. Pedimos para que silenciem os vossos microfones, por favor, audiência, para melhor compreensão. Muito obrigado. E na fala, as 4 tarefas, a primeira, eles vão te dar um tema e você disserta sobre esse tema, e as outras são tarefas integradas, ou seja, eles vão te dar um texto e vão reproduzir um áudio. Então, você tem que relacionar a ideia do texto com a ideia do áudio, fazer conexões, onde é que se difere, onde é que se assemelham. E tem a escrita, que eu conversei com alguns estudantes, é a parte onde todo mundo fica, essa é a parte mais difícil, e a escrita são só 2 tarefas. A primeira tarefa é integrada, significa que eles vão reproduzir um áudio e vão te dar um texto, e você tem que fazer o mesmo exercício de fazer uma comparação, onde é que se difere, onde é que se assemelha. E a segunda tarefa, você já tem que formular um texto expositivo, argumentativo, eles vão te dar um tema. Pode ser, por exemplo, o impacto da Covid-19 no estudo acadêmico, por exemplo. Como é que as aulas online afetam, quais são as vantagens, quais são as desvantagens, como é que te afetou. Esse seria um tema super possível de sair num exame de escrita do TOEFL. E sobre a pontuação do TOEFL. O TOEFL, a pontuação é diferente do IELTS. Geralmente, cada universidade tem o seu requisito. Eu, quando fiz o TOEFL pela primeira vez, eu precisava de 79 pontos. Eu consegui 75. E a universidade depois fez um call comigo para saber, porque como eram só 4 pontos, geralmente as universidades que pedem TOEFL são mais flexíveis, então eles queriam medir, porque 4 pontos podem ser 4 pontos a mais ou 4 pontos a menos, então queriam medir qual era o meu nível exatamente, e eu, pela entrevista, eu consegui passar. Mas o TOEFL, cada área são 30 pontos. Significa que leitura, a cotação máxima é 30, a audição é 30, fala é 30, escrita é 30. E se você tiver de 24 a 30, você é avançado. Se for abaixo disso, até 23, é intermédio, mas é altamente intermédio, abaixo até 17 é meio assim, low intermediate, significa que você está chegando ali, mas não fala bem, mas sobrevive. E low intermediate, amigo, yeah, let's not go there. And geralmente, a partir de e o TOEFL também na pontuação se difere, porque se você quiser fazer graduação de até 80, se você conseguir 80, tá tudo bem, você consegue entrar em qualquer programa, mais ou menos. Mas se for mestrado, geralmente as universidades para fazer mestrado já pedem 90, algumas pedem 95, e depende também do calibre da universidade. Harvard, por exemplo, exige 105 de pontuação, e a pontuação máxima do TOEFL é 120. Então, significa que eles exigem muito. O peso da universidade vai ditar quanto você deve ter também. Então, se diferencia aí na questão do IELTS. Sobre a preparação para o TOEFL. O TOEFL, no próprio site, eles já oferecem materiais. Então, eles têm samples para leitura, para escrita. Eles também têm materiais onde você pode ver os testes passados, livros. E eles também oferecem aulas, mas o preço está perto do preço do TOEFL. E hoje em dia a gente não precisa sofrer. Eu posso dizer com orgulho que eu fiz a universidade com a ajuda do YouTube. Então, não pensem em fazer o TOEFL sem a ajuda do YouTube. Lá tem pessoas que são especialistas em TOEFL, que fazem TOEFL já há anos. Parece até brincadeira para eles. Toda hora estou a dar, tipo, preparação para escrita, para leitura. E são preparações tão bem focadas, porque eles são capazes de pegar o TOEFL do mês passado, sentar ali, explicar tudo, como é que deve ser feito, o que eles valorizam mais, o que eles valorizam menos.
Então, usem as nossas plataformas, aproveitem as facilidades da internet. E eu amo ler, não posso deixar de falar dos livros. Eu aprendi inglês lendo. É claro que eu tive uma boa preparação, mas eu aprendi inglês lendo. Então, usem o fato das tecnologias facilitarem tanto a nossa vida. Tem tanto livro online, tem jornal. Então, você precisa aprender a língua tendo experiências com a língua. Então, livros, jornais são coisas que facilitam bastante o aprendizado. E a preparação para o TOEFL não diferencia muito da preparação do IELTS. Depende muito do quanto a pessoa já fala do inglês, qual é a familiarização. Em regra, 1 mês, 2 meses, 3 meses é o ideal. Mas tem vezes que a pessoa precisa daquilo para ontem. Então, o importante é usar o tempo com qualidade, porque todos esses testes têm uma estrutura muito definida. Então, se você estudar bem a estrutura, você pode conseguir fazer com... E depende das horas que você vai dedicar também. Em 1 mês, você consegue estudar perfeitamente e fazer um excelente TOEFL. Os conselhos que eu vou dar, estuda. Por mais que, não, eu falo inglês, e meu primo, na África do Sul, a gente conversa, estuda. Estudar nunca matou ninguém, então estuda, coloca hora, senta, não custa nada ler um texto acadêmico todos os dias. Lê um texto, ou então escuta podcasts, até tá aqui livros, jornais, tá aqui os podcasts, porque tem coisas que a gente pode fazer diariamente que parecem que não é nada, mas que fazem toda a diferença. A gente precisa preparar o nosso ouvido, preparar os nossos olhos para reconhecer uma língua que não é nossa. Então, façam brincando e vão perceber que, uau, é tão mais fácil aprender quando não precisa aprender. Então, procurem fazer tarefas diárias em inglês. Se der para ler notícias em inglês, Twitter, adoramos seguir as personalidades. Então, ao invés de ir no botão de traduzir o que o Beyoncé diz, não, lê em inglês, tenta entender, faz um esforço. Isso vai te ajudar bastante para fazer o TOEFL. E sobre as bolsas que exigem TOEFL, algumas bolsas exigem, praticamente todas as bolsas exigem TOEFL, só que a diferença é que algumas financiam o TOEFL, outras não financiam. Aqui tem, por exemplo, Chevening, que a Alface falou, tem Mastercards. Eu tentei estudar nos Estados Unidos pela Mastercard, eu tive que fazer o TOEFL por minha conta, estudar na Holanda também. Fulbright exige o TOEFL, mas eles também financiam o TOEFL, mesma coisa da COICA, que são bolsas para a Coreia e está bastante filiada ao governo, e o JICA, no Japão, também você pode fazer o TOEFL sem ter que pagar, eles vão financiar. Então, caso você queira estudar numa universidade uma universidade onde se fala inglês e você tem condições de pagar o TOEFL, faça. Mas também não faça o TOEFL só por fazer, tipo, não, porque é muito caro. Quando eu estava para fazer o TOEFL, mas todo mês eu adiava o pagamento. Eu estava estudando, mas todo mês eu sempre ficava tipo, não, vou fazer, eu vou pagar e vou fazer, mas eu vou estudando enquanto isso. Mas eu não conseguia em mim tirar aquele dinheiro só para ter o documento, até porque o meu objetivo era estudar num país que não falasse inglês. Então, não façam o TOEFL só por fazer. Tenha um objetivo, até saiba qual é a universidade que você quer ir, qual é a pontuação que você precisa, se prepara e aí faça o TOEFL. Mas, e compatriotas, não é impossível fazer o TOEFL, não existe essa coisa de, não, é muito difícil, é impossível. Não, é super possível passar no TOEFL. Então, se é um objetivo, se é preciso, se esforça, vai lá e vai conseguir. Não existe essa coisa de que é impossível. Obrigada pela atenção que dispensaram e vamos embora.